Desafio nenhum nos desanima. A gente junta e vai pra cima. Somos imparáveis. Fala, Caroline Marques, Fala, Alan Manzoleni. Boa noite para os nossos seguidores. internautas, boa noite. Começando mais um Podcast Os Imparáveis. E hoje nós vamos entrevistar quem? Doutor Maurício Liana, Liana, bem-vindo, ortopedista. boa Obrigado noite. pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso Eu estar queria bater um bate-papo aqui, recebendo. conversar bastante. Vai ser sobre super vários assuntos. interessante. Doutor Maurício já é meu médico também, Carol. Tá vendo? E doutor, especialidade ortopedista. Sim, eu sou minha especialidade é ortopedia e traumatologia. Eu também trabalho com medicina esportiva, né? E trabalho também com neuromodulação. Então, eu procuro juntar muitas tecnologias para tentar melhorar a saúde dos nossos pacientes. E de onde veio a ortopedia? Qual foi a vontade? Eu sempre tive vontade, quando eu entrei na medicina, eu sabia que ia fazer ortopedia, eu sempre gostei. Porque medicina é aquele tipo de vontade de fazer que já vem de sempre, né? Ninguém escolhe no meio do caminho, né? Você sabe que eu pensava em fazer odontologia. Odon. Aí no meio do caminho, eu mudei no cursinho, aí resolvi prestar medicina. Mas eu sempre gostei da parte de atividade física, medicina esportiva e ortopedia e medicina esportiva andando meio juntas, né? Sim. Então foi meio que natural, assim, a escolha da ortopedia. Aparelho locomotor, né? Doutor, vamos fazer a primeira pergunta Passo que é comum muitas pessoas usarem anti-inflamatório, usa para tudo, né? Tá com uma dorzinha na garganta, dor de ouvido e a pessoa tá tomando. Só que isso faz muito mal para nossa saúde. Eu me estender essa observação. Sim, sim. Na minha área, a gente fala muito de anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório. Então, a ortopedia tem muita dor, você tem problema de coluna, você tem as tendinites, de artrose de joelho. E as pessoas, para aliviar a dor, elas começam a tomar o quê? Remédio. Adoro né? medicamento. E esses medicamentos, muitas vezes, têm vários efeitos colaterais. Então, o mais conhecido é o diclofenaco, né? Que é um estrago muito grande na parte renal, né? Tem a nimesulida, que é proibida nos Estados Unidos, em muitos países da Europa, mas aqui no Brasil não é. liberada a comercialização, que é Sim. um anti-inflamatório que tem um efeito Olha, uma informação que quase não se tóxico fala. muito grande. Saiu na BBC agora, recentemente, divulgando isso. Então, as pessoas vão tomando esses medicamentos, e aqui no Brasil, teoricamente, tem que ter a receita médica, mas a gente Sim. sabe como as coisas funcionam, né? É muito fácil obter as receitas, né, sem a receita médica. Sim. E as pessoas vão tomando, porque no primeiro momento existe um alívio, só que fora esses efeitos colaterais, as pessoas não sabem que você sai de um processo inflamatório muitas vezes agudo, você acaba caindo num processo inflamatório crônico, né? Então, a pessoa tentando fugir daquele quadro agudo da inflamação, acaba caindo num processo que muitas vezes perdura por semanas, meses, ou pode virar até anos, que a gente chama em inglês low grade chronic inflammation, aquela inflamação sistêmica de baixo grau. E vem uma sequela. Porque essa inflamação acaba acelerando os processos de osteoartrite, seja em processos no quadril, na coluna, no ombro, na coluna. Então, a utilização de anti-inflamatórios, o que a população tem conhecimento, são os problemas do fígado, rins, mas eles não têm ideia também que a médio e longo prazo acaba agravando as patologias degenerativas. Então, quando eu vou dar palestra muitas vezes para colegas, né, a gente fala sobre a importância de modular a inflamação e não tentar bloquear. Porque se você bloqueia a inflamação, ela acaba sendo um processo fisiológico necessário para o reparo dos tecidos. Quando você torce um tornozelo, por exemplo, você tem o quê? Edema, calor, rubor, incapacidade funcional. Por que o organismo faz isso? Porque faz parte de um processo de cicatrização. Só que as pessoas Que é a saúde mesmo, o corpo mesmo se processo defendendo. fisiológico. Agora, as pessoas querem torcer o tornozelo hoje e está andando normalmente Amanhã. no dia seguinte. Isso é praticamente impossível. Então, essa impaciência, essa necessidade de ter um resultado rápido, em 24 horas está perfeito, isso muitas vezes leva o quê? As pessoas usarem muitos medicamentos, né? E aí entra não só os anti-inflamatórios, medicamentos para tudo. Tudo. Em geral. Qualquer dor. Além, fora a dor, né, a gente tem o medicamento, ele é um meio rápido, né?
Então, muitas vezes, por exemplo, você está ansioso, você toma um remédio para quê? Ansiedade. Ansiedade. Estou com insônia, remédio para dormir. Eu estou com dor de cabeça, já começa com ibuprofeno, dipirona. Quer dizer, é muito medicamento. Então, eu sempre oriento meus pacientes, quanto menos medicamento eles utilizarem, melhor Melhor. a saúde dele. A gente mede a saúde de uma pessoa pelo número de medicamentos que ela não toma ou não precisa tomar ao longo da vida dela. Então, quanto menos remédio, Melhor. melhor. E quando precisar tomar, apenas os medicamentos estritamente Pessoa necessários. consciente? Não, Não. não. Não, mas Eu assim, não tomo muito remédio. Às vezes o Alan fala assim que eu sou meia. Gosto de sofrer. Mas eu não gosto. Tô com dor de cabeça. Eu vou até o meu limite máximo de não aguentar. Porque às vezes ela passa, assim. aí é o seguinte, né, Carol? Por que você está tendo muita dor de cabeça? É isso que eu, por isso que eu falo pra ela. Estresse. Existe os, talvez, então, existe o sintoma, existe a patologia de base. O problema é que muitas vezes, e alguns médicos incentivam tomar muito medicamentos para tratar sintomas. As pessoas não param para perguntar o porquê da cefaleia, o porquê da dor de cabeça. Né? Então, fazer um exame, verificar se está doendo com muita frequência, faz uma ressonância magnética de crânio para dar uma olhada se não tem. Né? Nós não podemos. Então, nós não, mas interrompendo essa pergunta, porque é uma discussão Você tem entre uma nós dois. tomografia, Ela não pode por causa da placa dela. você pode fazer uma tomografia de crânio. É Uhum. uma opção. Então, você sempre... Mas mesmo com a placa, Com A tomo tomografia, pode. Só ressonância que Por não. causa do campo magnético. É. Tá? Então, a tomografia não tem problema. Então, faz um exame, dá uma verificada se tem alguma alteração estrutural, né? Se não, verificar a causa, é intencional, né? Quais são os gatilhos daquela cefaleia. É importante entender a fisiopatologia e não ficar se entupindo de medicamentos sem saber o porquê que está acontecendo. Nossa população toma muito remédio, é uma coisa cultural aqui no Brasil. Medicamentos. Né? Não é à toa que a indústria farmacêutica é muito forte na nossa Cresce cada vez mais. cada vez mais gente usando remédio. muito. E reparem, cada esquina tem o quê? Uma farmácia. Farmácia. Nossa, na Avenida Praia de Maio São Bernardo, que antigamente a gente não tinha nada, tem 7 Cada numa avenida esquina. só. Muito bem. Então, tem muita farmácia, é um comércio muito grande. Né? Então, a gente tem que começar a pensar, né? Se aqueles medicamentos são realmente necessários, se existem outros caminhos, e tentar não tratar apenas sintomas, mas buscar as patologias de base. Essa é a dica. As que eu dou. causas. Sim, então. Dentro disso, a medicina ortomolecular, ela pode ajudar? Como que ela funciona? Essa pergunta é muito boa. Então, vamos falar um pouquinho da prática ortomolecular. A prática ortomolecular, a palavra ortomolecular, ela vem do Linus Pauling, um cientista que ganhou o prêmio Nobel, né, de medicina. E é justamente corrigir deficiências que você tem. Por exemplo, quando a gente fala de vitamina D, né, quase todo médico hoje dosa vitamina D. É uma prática ortomolecular. Se você tem um bom nível de vitamina D, você não vai dar nenhum suplemento. Se você está com a vitamina D baixa, você suplementa. Isso vale para muitas vitaminas, como vitamina E, vitamina C, vitamina K, A. Então, você pode acompanhar essas B12, muito importante para o sistema nervoso. Então, quando você pede alguns exames, você está buscando o quê? Deficiências vitamínicas que precisam ser corrigidas. É muito diferente você dar um monte de vitamina de uma forma desnecessária para os pacientes. Isso é errado. O cara tem já uma vitamina dentro de um padrão, de um range de normalidade, não tem por que eu te entupir de vitamina. Suplementar. Agora, se for demonstrado através de exames deficiências, a prática ortomolecular vai fazer o quê? Corrigir essas deficiências, seja via suplemento ou até mesmo eu corrigindo sua alimentação. Se você tem uma baixa de vitamina A, vou te pedir para comer mais abóbora, mais cenoura, comer um fígado de boi de vez em quando, que é riquíssimo em vitamina A. Né? Então, se você tem uma deficiência de ferro, ou é muito comum também um excesso de ferro em alguns pacientes, orientar a fazer uma doação de sangue. Né? Olha, você está com ferro um pouco acima, né? Não é uma doença hemociderose, é um excesso de ferritina, mas uma doação é o ganha-ganha. Você ganha. E outra pessoa Eu sempre brinco, você ganha e quem vai receber seu sangue também ganha. Então, é justamente isso, buscar um equilíbrio e corrigir o quê? As deficiências e muitas vezes excessos que a gente nem sabe porque nunca fez aquele exame para fazer uma investigação. Agora, o que existe, né, são alguns colegas que dão vitaminas ou suplementos de uma forma o quê? Desnecessária. Quer dizer, aquelas doses em excesso, né? Overdoses, achando que excesso de vitamina vai fazer um benefício.
Isso eu discordo. Que vitamina não faz mal, mas em Sim, é excesso certo, tudo faz mal. lógico. Tudo faz mal. Então, não é porque se você vai dar uma vitamina, você pode dar altas doses e você vai achar que isso não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. Então, se você for uma pessoa criteriosa e souber avaliar os exames, fazer um trabalho bem detalhado, bem feito, uma medicina o quê? Personalizada, você vai conseguir ajudar bastante esse paciente. Né? Então, a prática ortomolecular nada mais é do que muitos médicos praticam, né, fazem a prática ortomolecular, muitas vezes, sem saber Sem a saber. denominação. Mas quando você dá uma vitamina de uma forma coerente, correta, baseada em exames, é uma prática ortomolecular. E ela ela é preventiva também, então, né? É que assim, muitas das coisas hoje, por exemplo, a gente estava conversando, né, há uns minutos atrás sobre o cranberry, né, o extrato de Sim, cranberry. O extrato de cranberry, ele tem propriedades antibacterianas, principalmente para prevenir infecções do trato urinária. Urinário. Isso se sabe já há muito tempo, né, quem trabalha com a prática ortomolecular. Só que durante muito tempo, né, houve muita crítica à utilização do extrato de cranberry. Só que quando a população começou a utilizar o quê? Cada vez mais, né, meio off-label, e a indústria farmacêutica o quê? Viu o quê? Um No grande mercado. mercado que eles estavam perdendo. Aí eles começam o quê? A divulgar e alavancar o uso de um produto natural que as pessoas cada vez mais estavam fazendo uso e a indústria farmacêutica vai surfar nessa onda e começa o quê? Uma divulgação, né? E o produto é benéfico, e aí o mercado começa a se ampliar. Então, a gente nota que Inclusive ficou muito caro, era bem mais barato há uns 10 anos atrás. eu era uma Agora tá época, na moda, né? Aí subiu. Carece 15 anos tudo. atrás, quando eu pedia uma vitamina D nos pacientes para avaliar a deficiência da vitamina D, era uma dificuldade dos planos de saúde. Você não conseguia. Muitos colegas não sabiam nem como dosar, né, o que pedir nos exames. Então, eu fui um dos pioneiros a trabalhar com a correção da vitamina D. Hoje, qualquer médico praticamente fala da vitamina D. Por quê? Houve um interesse também por parte dos laboratórios em estar divulgando essa deficiência para quê? Para fornecer a suplementação, né, da vitamina D. Então, a indústria farmacêutica também percebeu que eles não começassem a vender vitaminas e suplementos, o que acontece? Eles vão perder Mercado um total. grande mercado. Então, a indústria farmacêutica ela acompanha o que a população, né, os consumidores estão buscando. Se eles querem mais remédio, vão fornecer o quê? Mais remédio. Remédio. Né? Se eu quero, não estou querendo tomar aumento do remédio, vamos lá, vamos ver o que a gente pode substituir, mas para você Muito mais também saudável, né? ter um consumo, mas aí vem aquela questão, né, Lan? Um consumo coerente, Coerente. baseado nas tuas necessidades. Né? O que a gente está vendo hoje também, muita gente tomando o quê? Muito suplemento. Eu pego pessoas no consultório e boto na minha mesa 10, 15 potes, achando que aquilo é saúde. Eu falo, cara, isso aí se chama polifarmácia, né? Você está tomando um monte de coisa, né? Necessário. Muitas vezes, alguns são necessários, mas muitas vezes outras vitaminas são desnecessárias. Esse excesso de suplementação, Vai falar. Faz mal ela pro faz corpo. mal, ela não é benéfica. Não. Então, a Sim. gente orienta isso para fazer uma avaliação criteriosa, tomar suplementos que realmente sejam necessários para você não cair no que a gente chama de polifarmácia dentro da medicina. Então tem uma outra coisa que também é importante, que está sendo divulgada talvez de forma errada. Porque hoje em dia tem muita coisa sendo baseada na idade. Com 50 anos, você já tem que começar a tomar. tomar tal coisa. Você não fez exame? Tem pacientes que têm deficiências maiores, tem pacientes que têm deficiências, tem pacientes que pegam sol, tem pacientes que comem, pacientes que têm várias vitaminas. Então você tem que entender, primeira coisa que eu oriento, a base é uma alimentação menos industrializada. Tá? Isso é o mais importante. Então, mais sacolão, hortifruti, feira livre, pode comer a tranqueira de vez em quando? Pode. E não pode comer a tranqueira? Todo dia. Todos os dias. Então, eu digo para os pacientes, cara, faz 90% certo, os 10% eu nem conto. A gente fica sabendo que vocês fizeram os 10%. Mas os 90% de uma maneira correta faz muita diferença para a gente trabalhar o quê? Aquilo que eu expliquei, que é a informação crônica. Tá? Então, você comendo corretamente, isso ajuda a ter menos informação. A alimentação é muito importante. Sim, agora você come muita tranqueira, muita coisa industrializada, e o cara começa a consumir um monte de suplemento, tendo que uma coisa compensa A a outra. outra. Né? Ou o cara come um monte de tranqueira, só lixo, e vai correr para queimar. Para, cara. Né? Você põe um combustível péssimo no seu corpo, o carro vai rodar o quê? Vai rodar Ruim. ruim, vai ter uma queima ineficaz.
Então, a gente procura ter uma alimentação boa e eu oriento meus pacientes, né? Menos é mais, né? Uma Sempre. pessoa sofisticada é uma pessoa simples, toma pouca coisa, né? Ela não tem um monte de parafernália. Começa a tomar muita coisa, o caminho está o quê? Errado. E a medicina esportiva, como funciona? A medicina esportiva, o que eu preconizo para meus pacientes medicina esportiva, uma medicina que melhore a saúde, que tem como objetivo você ter mais qualidade de vida, né? É uma diferença muito grande, por exemplo, quando você trabalha com medicina competitiva, um mundo diferente, quando você procura o consultório, você quer fazer uma atividade física para ter mais qualidade De de vida. vida. Então, muitas pessoas chegam no meu consultório com patologias inflamatórias, no pé, no tornozelo, no joelho, na coluna, que está impedindo elas de praticar atividade física. Então, eu procuro desinflamar, né, diminuir a tensão, né, botar com que elas voltem a fazer as atividades físicas para ter mais qualidade de vida. Agora, é muito diferente quando a gente fala de competição, né? Quando você Sim, fala de Atleta. profissão, você depende daquela alto atividade desenvolvimento, né? alto desempenho. É. É completamente diferente. Aí eu já digo que não é muita saúde, é outra Ah, esfera. até dentro da inclusão, hoje, foi o Fernando Fernandes que levantou isso, e foi importante que o alto desempenho, o alto desenvolvimento, ele não é inclusivo. Inclusive é esporte de base. Ali é exclusivo total, porque só estão os melhores e tem que ser dessa forma. E você tem um limite, né, Léo? Quem trabalha com alto desempenho, ele trabalha no limite da lesão, né? Então, por É. isso que é tão comum lesão, Aham. porque para ele conseguir ter o resultado top, ele tem que o quê? Trabalhar em alto desempenho. É, Tá? Então, isso tem uma chance vai no muito maior extremo, de né? lesão. Os pacientes normalmente que querem qualidade de vida, eu falo para eles fazerem sim atividade física, mas tentar evitar esses extremos, né? É muito próximo da lesão e se muitas vezes depende da lesão, incapacita você para fazer Tudo atividade física. Às vezes por um tempo, muitas vezes a sequela fica é permanente. duradoura. Então eu sempre oriento, se você não vive disso, se não é o seu ganha-pão, tome cuidado para não ter o quê? Lesões, porque muitas lesões, algumas são tratadas e voltam ao que era antes, outras muitas vezes ficam com sequelas que vai atrapalhar o desempenho físico no futuro. Futuro. No ano passado eu fiquei acho que uns 5 meses sem atividade, porque eu exagerei nos meus treinos e eu tive tudo nesse braço esquerdo aqui. E aí, do primeiro mês eu quase não saí de casa. Eu dependo de braço, imagina isso no dia a Total. dia. É aquele conceito que a gente muitas vezes ensinam pra gente, né? Quanto mais exercício, Exercício, melhor. melhor. Eu já desconstruo isso um pouco. Eu falo que você tem que fazer atividade física de qualidade. Não é fazer um monte. Faça, dê tempo ao seu corpo Tem que recuperar, descansar. né? Sente o seu corpo, veja as dores. Está meio dolorido? Pula um dia, 24, 48 horas. Espera o corpo dar o quê? Uma recuperada, tá? E não você ignorar isso e mais, até que você tenha uma lesão e aí você tem que parar. Aí o prejuízo. Porque quando você para, muitas vezes você demorou, às vezes, meses ou anos para ganhar, você acaba perdendo. Vou falar que antigamente, quando eu sofri o acidente, tinha que fazer fisioterapia todos os dias, de segunda a sábado, porque falava que a gente tinha que fazer muito, muito para tentar ganhar o que foi perdido, né? Tentar recuperar alguma coisa. Fisioterapia é uma tentativa de você voltar um movimento, né? Às vezes, se você fizer demais, você pode levar uma fadiga. Então, dependendo de uma sessão muito bem feita, que você atingiu um target, às vezes a melhor coisa que você faz no dia seguinte é O descanso. Cansar. isso. Então, aí que vem o quê? Tem que ser uma coisa personalizada. Cada O pessoa problema hoje que eu vejo na medicina, né? A gente nota que muitas vezes são vários protocolos, né? Protocolos, mas a gente acaba não vendo a necessidade de cada paciente. é diferente. Nós somos únicos, cada um de nós somos únicos na face da Terra. Então nós temos características únicas, nós temos material genético único, nós temos história de vidas únicas. Então, baseado nesses conceitos, eu não posso passar um remédio para todo mundo, uma vitamina para todo mundo, Geral. né? Para todo mundo é a mesma martelada. Então, eu tenho que ver, né, a diferença de cada um, a necessidade de cada um, os objetivos para a gente traçar o quê? Uma linha de tratamento. Cada corpo reage de uma forma diferente. Nós temos a genética já diferencia, diferente. mas tem também a história de vida. Né? Muda. Então, cada um, eu sempre falo, alguns tiveram mais sorte, alguns tiveram mais azar. Menos sorte. Não, mas isso não é pra gente, é uma história de vida. A gente, Sim. isso é verdade. E até pelo jeito de ser. Eu me lesionei pela minha teimosia e eu sou viciado em treino.
mas eu tenho que usar a minha razão para não deixar esse vício me O que prejudicar, você está né? falando é muito interessante, né? Eu noto que algumas pessoas, elas usam o exercício como uma válvula de escape. Escape. Eu estou todo ansioso e eu vou treinar porque isso vai me É, acalmar. aham. Isso não Não dá tem nada a ver, certo. né? Não, Nada a isso, ver. o exercício, ele não é válvula de escape para frustração, ansiedade. Eu conto uma história para meus pacientes, né? Você teve um dia, por exemplo, muito difícil no meio corporativo, né? Então, o seu trabalho foi um dia muito difícil, tudo deu errado, né? Aí você vai chegar à noite naquele dia, você vai querer jogar tênis até o limite. Qual a chance de você ter um infarto no meio da partida? Você já tá Altíssimo. estressado. Altíssimo. Que o Então, isso corpo é já não tá muito bem. comum. Então, o exercício, esse dia, você vai para casa, toma um banho quente, faz no máximo uma caminhada para espairecer, mas não leva seu corpo A No exaustão limite. à exaustão. Por isso que muita gente morre fazendo atividade física. física, porque usa o exercício, o cara tá tenso pra caramba, E acha que né? aquilo é E uma acha que o válvula de exercício é a escape. válvula, né? Então eu sempre falo, quando você estiver bem, você tá legal, tudo deu certo, cara, nesse dia você arrebenta, tá? Corre bem, pedala bem, vai tentar ganhar todas as partidas de tênis que você quiser, mas o dia que você tá mais relaxado, não o dia que o ambiente, né, judiou muito de você. A chance de você ter ou uma lesão, ou você ter alguma coisa mais grave é Grave. muito alta. Você tá falando isso e eu queria saber agora que acho que eu falo assim que o tratamento é uma medicina alternativa, não sei se eu estou correta. Eu A não eu não gosto dessa neuromodelação. palavra. Não gosta? Modulação. Por quê? Medicina alternativa é uma medicina que ela seria paralela. Eu não sou alternativo, não trabalho com nada alternativo. É medicina. Tudo É tem que ter medicina comprovação. científica, Então, como a gente estava conversando, né, existem muitos interesses, existe muita coisa nova. Nós estamos agora na revolução da inteligência artificial. artificial. Nós estamos no início de uma nova era que muitas pessoas ainda não entenderam Não tem ou não noção. acordaram o que vai vir, né? E existe muita coisa que já está aqui, muito top, mas os mecanismos não têm muito interesse que haja uma Que divulgação. desenvolva. Existe muito interesse que apareçam novas tecnologias que façam a população usar cada vez menos remédio? Não, é cada vez mais. O interesse não, Cada a vez tecnologia já deve ter por aí, né? Certo? Então, assim, e a gente tem que pensar o seguinte, né? Quanto menos medicamento as pessoas gastarem ou tomarem, melhor. Melhor. Então, eu vou buscando, eu sempre gosto de estar sempre estudando, me atualizando. Eu vim buscar entender por que alguns pacientes a gente fazia tudo muito bem feito, né? Produtos naturais, evitando anti-inflamatório, né? Físio, fazendo tudo, e você vê esse cara aqui, parece que não vai. Né? Ele parece que tem. Poxa, você faz tudo para tirar a tensão da lombar dele, mas daqui a 2 meses o cara volta Com de atenção. novo. Então aquilo foi me deixando muito, né, encafifado. Por que aquele paciente não evoluiu tão bem? Então eu aprendo muito quando as coisas estão erradas. Sou aquele cara que eu Sim. não gosto de Acho que isso perder. faz parte da Aham. vida, né? E eu falo o seguinte, quando tudo dá certo na minha vida, eu não aprendo nada. Tá? Quando eu me lasco, eu tenho uma barreira, é aí que eu mudo de nível. E eu comecei a Sim. pensar, por que um cara com uma tendinite de manguito rotador, eu dei um anti-inflamatório, mandei o cara para fisioterapia, eu fiz tudo que eu aprendi, e o cara melhorou, aí ele voltou o ano que vem, no próximo ano, com uma ruptura do tendão. Sim, fez tudo, né? Tomou medicamento, fez a fisioterapia, e o ano seguinte o tendão rompido. Por que isso aconteceu? Aí o que eu fui estudar, né, a parte de tensão. Né? Então, dentro da ortopedia, você ficar tenso é a pior coisa que pode acontecer com vocês. Ah, Se meu vocês Deus. ficarem tensos, é hérnia de disco cervical, é artrose do joelho, porque você imagina uma articulação com mais tensão, tendinite glúteo, o glúteo todo contraturado. O que acontece com o quadril? Trava. Ele degenera mais rápido, É, porque você vive tenso. Então, muitas pessoas pensam o seguinte: você está todo tenso, vai fazer atividade física. Fiz. Para alguns dá certo. Os que não estão menos tensos. Mas aqueles que estão muito tensionados, muitas vezes favorece o quê? Lesões. eu já percebi que o dia que eu tô tensionado, ele é diferente. É O diferente. exercício você Né? faz mais travado. E aí, nessa minha busca, eu fui conhecer a neuromodulação através da tecnologia REAC. Existem muitos tipos de neuromodulação no mercado. Então, eu estudei isso também, e é a que mais teve afinidade com aquilo que eu preconizo, de sem efeito colateral,
né? Você usar cada vez menos medicamento, né? Aplicação fácil. E a tecnologia REA, que é uma plataforma tecnológica, que existem protocolos de neuro e biomodulação e trabalham com o conceito de polaridade celular. Isso é muito interessante as pessoas entenderem esse mecanismo. Tudo no nosso corpo funciona através de eletricidade. Você não faz um eletrocardiograma? É, Sim. Eletroencefalograma. é. Eletroneuromiografia de membros inferiores. Quando o cara tem uma parada cardíaca, como é que você faz ele voltar? Choque. Desfibrilador, Ah. Joules. Então, o princípio e funcionamento é elétrico. Até a nossa medula, né? Tudo é elétrico. Tanto que os estudos hoje estão em cima até de impulsos ali, né? Então, na verdade, esse é um conceito básico. Então, nós estamos falando de biofísica. Polaridade celular. A gente vai perdendo essa polaridade ao longo da nossa vida. Átomo. Não é átomo. A gente está falando, por exemplo, você tem nas células, você tem as membranas, Células. tá? E você tem as bombas, não tem a bomba só de potássio? Uhum. É uma delas. Essas trocas iônicas fazem com que tenham, né, gradientes que geram o quê? Potencial perfeito. elétrico de membrana. Isso faz com que as células se comuniquem e as células funcionem. Como é que uma célula fala com outra célula? Através de mecanismos bioelétricos. Então, conforme você vai tendo a interação ambiental ao longo da nossa vida, esses mecanismos eles vão se perdendo ao longo do tempo. As células vão ficando É como se velhas, você fosse funcionando de uma Uhum. forma não tão mais adequada, devagar. né? Então você vai piorando, 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 e isso vem junto ao processo de senescência e o processo de envelhecimento, que é uma coisa fisiológica, né? Normal. O limite de Hayflick fala que a gente consegue viver hoje até os 120 Anos. Nós temos Amém, amém. potencial, Ela veio até Ah. 120. mas Eu quero, mas com saúde. poucos Sim. chegam lá, né? E aqueles que Sim. chegam, não chegam com uma boa saúde, justamente Isso. né? Porque o ambiente vai o quê? Bombardeando a gente. Então, o ambiente, né, ele vai sempre sobrecarregando ou Influencia. testando o nosso organismo o tempo todo. Tá? Então, você vê anos mais difíceis, anos mais fáceis, né? Você toma muito remédio, você bagunça, mas se você precisa tomar menos Saúde. remédio, você está funcionando Melhor. Existem acidentes que acontecem com a gente, entendeu? Que foi o nosso caso, que eu Isso, estava comentando. tudo vai sobrecarregando e bagunçando o nosso sistema. E a gente vai perdendo essa polaridade ao longo do tempo e junto com ela vai perdendo o quê? A função. Quando você tem função, depois da função vem a disfunção e logo depois vem o quê? A patologia. Logia. E depende muito da nossa resistência de aguentar essa pressão ambiental. Externa toda. Quando eu estou com baixa resistência, eu estou mais esgotado, a interação ambiental, o estresse ambiental faz o quê? Influencia muito. Influencia na minha saúde. Vocês Muito. entenderam? Então, a neuromodulação ela faz com que o paciente tenha uma polaridade celular melhor, e a parte mais importante do nosso corpo, se você tem alguma discordância, né, pode até fazer, é o cérebro. Né? É o O cérebro. tem cérebro, como. ele é o comando de tudo, né? Então, é o famoso o eixo neuropsico-endócrino imune. Ele controla tudo. Você quer ter uma boa imunidade sem ter um bom sistema nervoso central? Né? Você quer perder peso, né? Ou ganhar massa muscular, tenso pra caramba, ansioso, Não. liberando cortisol nas alturas, isso é impossível. Né? Então, quando a gente fala em medicina esportiva, por exemplo, né, toda a parte neuromotora depende de quê? Tem que estar ok. Do cérebro. Né? Se você tem uma função neurológica melhor, você vai ter uma função muscular Desempenho melhor. uma parte de coordenação, de A equilíbrio. razão é o controle. Ah, Então, o sistema nervoso central, ele é uma peça muito importante para você ter resultados ortopédicos melhores, resultados endócrinos melhores, resultados psiquiátricos melhores, né? Resultados, né? Numa mulher que entra numa menopausa, por exemplo, que tem um fogacho, que é um sintoma neurológico. O centro de termorregulação da mulher fica no hipotálamo. Só que hoje é o hormônio, é anabolizante, coisas que têm o quê? Muitas vezes riscos. Muito risco. Riscos, entendeu? Ainda mais que tem câncer, tem Não nossa. é que o hormônio dá câncer. O hormônio ele aumenta o metabolismo. É como se ele acelerasse as divisões celulares. Num sistema mais esgotado, com imunidade mais baixa, isso favorece o aparecimento de aquelas células defeituosas, sendo princípio imunológico, e você pode favorecer o aparecimento de um tumor. Então, se você conseguir resolver o problema do paciente sem usar hormônio, né, melhor. Você deixa o hormônio para quê? Um último quadro, um caso realmente que
não tem outro jeito, né? Uma última opção. Mas muitas vezes a gente vê que essa não é a última opção. Muitas vezes é uma das primeiras opções Ah, fornecer hormônios. Nós, E isso tem muito risco. nós pessoas com deficiência, a gente não pode, né? Essa questão de hormônio, até porque é Você tem que anticoncepcional me convencer que você precisa usar hormônio. e convencer, né? Isso. Dificilmente você sendo uma paciente que eu acompanho, eu te mostro que tem outras formas de eu te entregar o resultado por outros caminhos. Mas os médicos, eles falam que as pessoas com deficiência não pode, assim, tratamento com hormônio, porque devido não generalizando, todo mundo chega que toma bomba e tudo. não, aí é por conta e Por risco causa da parte deles, circulatória, você a quer dizer. parte circulatória, E que, por que né? que você não poderia tomar e uma pessoa que não tenha deficiência vai Então, tomar? essa é a pergunta, qual que é a Pra mim, diferença? nenhum. Pra mim, Nenhuma. você é Normal. você que tem a deficiência, aquele paciente que não tem a deficiência, por mim, quanto menos hormônio der para vocês dois, melhor. Ah, Eu vou então não tentar, tem essa porque diferença, não. você vai bagunçar. O nosso organismo, ele é um grande network. Eu falo que eu sou um médico com uma cabeça de engenheiro. É um sistema. Sim, Ou você melhora o sistema, aonde o chefe é o sistema nervoso central, ou você vai ficar trabalhando o quê? Perifericamente, tendo o quê? O resultado ruim. limitado, entendeu? Então, quando você vê a parte endócrina, né, que ela tem uma influência neuroendócrina, você muda de patamar. Porque você tem um sistema nervoso que interfere muito no funcionamento do sistema endócrino. Eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Eixo hipotálamo, hipófise, prolactina. Então, você tem muitos eixos que dependem do quê? Do sistema nervoso. Sim. Então, Quando você fala da parte endócrina, para quem não entende, o que seria? a parte endócrina você tem a tireoide, você tem o pâncreas, você tem o fígado, tem muitas glândulas que são comandadas pelo sistema No sistema nervoso. Tudo. Por exemplo, vamos falar de colesterol, tá? Que é um negócio muito popular, né? Tem um fator genético de colesterol? Sim ou não? Sim, uma parte é genética. Tem uma parte alimentar? Tem. Tem, você come um monte de gordura saturada. Eu tinha uma amiga magrinha que praticava vários esportes e tinha Você colesterol. sabia que o cortisol, o estresse, sobe o colesterol também? Hum, Então, quem produz altos níveis de cortisol, né, que é uma reação do sistema autônomo, que está totalmente ligado ao sistema nervoso, acaba tendo mais colesterol. Então, você vê, é multifatorial. Né? Então, quando você vai avaliar um colesterol, você tem que ver o histórico familiar, você tem que dar uns pitacos na alimentação do paciente, se não está enchendo a cara de gordura saturada, tá? E muitas vezes o que está desencadeando isso, o quê? São altos níveis de cortisol. Cortisol. Essa pessoa está reagindo muito bem ao ambiente? não. Não, está liberando um hormônio que é catabólico, tá? Ele aumenta a glicemia, ele atrapalha o sono, ele destrói a massa muscular, tá? Então, se se liberar ele cronicamente, os efeitos no nosso corpo, Muito inclusive no agressivo. hipocampo, que é a parte da memória e aprendizado, o estrago é gigante, tá? Mas você não vê que muitas vezes, né, o médico não tem essa abordagem e o paciente também muitas vezes desconhece Não isso, conhece. né? Então, isso chama sofisticação. E você vai trabalhar também a parte genética, a parte alimentar, você vê que o negócio é muito mais amplo. E aí que entra a compreensão de qual a colaboração, né, do sistema nervoso, né, mau funcionamento ou disfuncional na gênese dessas patologias, dessas disfunções que chegam para a gente no consultório. E aí a neuromodulação, ela pode favorecer. A neuromodulação dá uma contribuição muito Como que ela grande. funciona? Então você tem basicamente protocolos de neuro e biomodulação. Existe um primeiro protocolo que chama otimização neuropostural, é um protocolo neuromotor. Ele vai melhorar a função de uma estrutura chamada cerebelo. Tem a ver com equilíbrio, agilidade e coordenação motora. Então, é um protocolo simples, né? O Alan Eu já fiz fez na e modulação. ele pode relatar até para você. Ah, Eu fiz questão que ele fizesse o tratamento, né? Ele fez a otimização neuropostural e a otimização neuropsicofísica até antes, né? Você falou, não, você vai sim. fazer o tratamento primeiro, até quando a gente for bater um papo, eu quero ver a sua percepção do que mudou, né? E esse protocolo, ele é feito uma única vez na vida. Tá? Então, é um protocolo de equilíbrio. O cerebelo é uma estrutura que tem mais neurônio do que todo o sistema nervoso central. As pessoas não sabem a importância do cerebelo no nosso controle motor, de equilíbrio, né? Então, você fazendo esse protocolo, você vai ter uma função melhor para andar, para levantar da cadeira,
para fazer um esporte, para você fazer qualquer tipo de atividade física. Então, isso já muda o padrão neuromotor para melhor. E esse protocolo ele é estável ao longo do tempo. Então, fazendo o protocolo, não há necessidade de se repeti-lo. Né? Se você tem um benefício, ele é perene, não tem por que você fazer novamente Novamente, o mesmo protocolo. E muda bastante, né, a qualidade de vida dos pacientes em relação a esses quesitos que eu falei para você. Depois dele, o paciente pode avançar ou não nos outros protocolos. Então, você tem o segundo protocolo, que é a otimização neuropsicofísica. O nome já diz, né? Ele é muito amplo nos benefícios. A gente usa muito para ansiedade, para depressão, para distúrbios do humor e do comportamento, capacidade de aprendizagem, memória, independência, autonomia. É um protocolo que melhora a função de uma área do cérebro, que é o córtex pré-frontal. E na sequência tem Esse você pode fazer mais vezes, ou não. pode. Esse Então, esse protocolo, protocolo, que são 18 sessões, é diferente da otimização neuropostural, que é uma única Uma única sessão. vez. Ele pode ser repetido ao longo da sua vida, baseado nos seus objetivos. Então, você pode fazer um protocolo, repetir ele depois de 6 meses, você pode repetir apenas depois de 1 ano, você pode passar 2, 3 anos sem fazer, depois repetir de novo. Aí é aquele negócio, cara, qual é o a seu objetivo? necessidade. Muito Não. bem. Tá? Tem pacientes que me procuram com muitos problemas e quando eles melhoram, eles param o tratamento, seguem a vida deles. E alguns que utilizam a tecnologia para prevenção, para aguentar a loucura que é esse mundo de hoje. Né? Hoje, manter o sistema nervoso central bem, a ansiedade, mantendo a cabeça no lugar, está cada vez mais difícil porque é muito processamento de Informações. muita cobrança no trabalho da família. Então, a sobrecarga em cima da gente hoje é muito grande. Antigamente a informação demorava uma década para chegar. Nós Hoje Agora é é instante. segundo. Nós somos uma época, né, que não tinha celular, não tinha esse internet. Computador, Então, pô, você queria saber sobre os fenícios, cara? Você tem que ir na Biblioteca. biblioteca, você perdia a tarde inteira para fazer um trabalho sobre os fenícios. Hoje você joga lá no... um segundo, ele já te entrega. Ah, Sai tudo sobre os fenícios, então é muita informação. Só que para você lidar com essa capacidade de processamento, isso é uma sobrecarga no nosso sistema. Isso faz muito mal para a nossa saúde. Mas aí é o seguinte, né, Carol? O que você falou é Né? interessante. É uma sobrecarga, faz mal. Mas como a gente vai viver nesse mundo de hoje? Certo? que não tem mais alternativa, não volta atrás. Vai voltar. Aí eu não quero. Eu quero envolver no... Não tem. Não, aí tem a neuromodulação que vai nos ajudar. Então, mas aí estão surgindo tecnologias que vão nos ajudar a enfrentar essa nova era, Sim. tentando manter o quê? A Saúde. mental. Mas quem vai Física e comandar isso é mental. o nós, né? Sim, vocês elegem os grandes vitoriosos. Quem elege, quem vai ganhar o jogo, é a população. Então, conforme as pessoas forem terem resultado, né? O que nós estamos fazendo aqui é um bate-papo. Mas algumas pessoas vão assistir, vão ficar interessadas, vão pesquisar, estudar, porque é aquilo, pô. O Maurício falou isso, então eu vou pesquisar. Vou entrar na Biblioteca Pública Americana para ver os trabalhos científicos, eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Então, as pessoas começam a estudar e começam a ver que, pô, meu conhecido foi lá e fez, pô, não, esse cara aqui, pô, tava lascado, meu, ele apareceu 6 meses depois, o cara tava melhor. Ó, o meu testemunho é assim, esse da primeira, né, que a gente só faz uma vez. Até no mesmo dia, aqui eu não sei se a Carol vai lembrar, por causa que foi do dia do acidente, eu falando de neuromodulação para ela, e eu falei da minha postura e ela percebeu uma coisa. Eu ficava muito assim, ó, com esse ombro. Mexendo. Porque eu queria corrigir minha postura. E eu tenho uma dor. Hoje é bem mais tranquilo. Eu já fico na postura correta tranquilamente. Interessante, né, que às vezes a mãe fica, Joãozinho, arruma a postura, É, arruma a postura, Joãozinho, né? A Joãozinho fala, arruma a postura. Passa 5 minutos, Tchuf, Joãozinho volta tá com normal. fase de novo, lá todo curvo de novo. É. Por quê? A postura não pode ser uma coisa a nível de consciência. Ele tem que ser um nível automático. vai ficar se policiando toda hora, não tem Depende de uma como. estrutura que faz isso. Qual é a estrutura? O cerebelo. É, Então, se você melhora a função elétrica dessa estrutura tão importante, a gente fala de correção da dismetria funcional, perante um supino, o meu lado esquerdo tem que levantar igual. simultaneamente. Eu fico na academia, às vezes, né, descansando entre uma série e outra, né? Eu vejo os caras subindo tudo torto, cara. Uma mão em cima, outra embaixo, o cara todo torto. Por quê? O comando do movimento ele é assimétrico. Olha o Igor olhando preocupado ali. Interessado já? Quando eu comecei,
Conforme você vai melhorando essa estrutura, você fica com o quê? Um movimento coordenado, muda completamente o padrão neuromotor. Então, feito o primeiro protocolo, ele pode parar ali, o benefício dele, ou ele pode avançar para a otimização neuropsicofísica, que tem dois tipos. Eu expliquei a primeira, que é a parte mais cognitiva, e tem a parte mais emocional, né? Que a gente estava conversando, né? Sim, Onde ficam nossos traumas, as nossas fobias, aquelas coisas que aconteceram com a gente, marcaram muita gente e influenciam o comportamento presente. Deu para entender? sim. Tá? Então, tem muita coisa que fica armazenada, né, no tronco, né, na parte do sistema límbico, uma estrutura chamada amígdala Isso que eu cerebral. ia falar, a amígdala que é o Cerebral. alerta. Não tem nada Tem a ver com a amígdala garganta. não, amígdala, amígdala Exatamente. cerebral. Então, É, essa estrutura, né, tem muito a ver com nossos comportamentos emocional. emocionais. Então, a gente começa a ver em eventos do presente buscar o quê? Padrões de traumas que a gente teve. E aí, Mas pra isso é gente ter- inconsciente. Lógico que é inconsciente. Inconsciente. Você tenta controlar o medo, né, de entrar no elevador porque você tem claustrofobia. Você tenta, Sim. mas o negócio é forte. É Você forte. entendeu? Você tem medo Exatamente. de água, você tenta entrar no bar que você tinha. ela E as tem uma pessoas não barata entendem, né? absurda. Sim. As pessoas não entendem que esse Então, medo o é. pânico é, né, o Exatamente. domínio da amígdala, do sistema, né, límbico do emocional. Você tem a razão tentando acalmar, mas, como eu sempre digo para meus pacientes, nós somos seres o quê? Emocionais. Emocionais. Tá? Nós temos razão em alguns momentos, quando você vai fazer um cálculo matemático, você vai fazer uma prova, você vai ler um contrato que você vai assinar, para ver se não está assinando nada errado. Naquele momento Sim. você se concentra, mas passado algumas horas, sabe o que acontece? A gente volta para o Emoção. automático. Né? Muitas vezes você sai de casa, né? Você chega no trabalho, você nem lembra como chegou. Vai no modo automático. Se Automático. você começa a dirigir mais rápido, você tem que prestar atenção, porque aí o risco de ter um É acidente maior. é maior. Né? Então, o sistema autonômico, ele roda 24 horas. Já o modo cognitivo, ele roda Só quando precisa. de vez em De quando. vez em quando. Tá? Então, muitas respostas que a gente tem, né? Eu sempre faço uma brincadeira com meus pacientes, né? Qual a capital dos Estados Unidos? Washington. Washington, mas qual a população normalmente pergunta? Normalmente responde. Qual é a mais comum resposta? Nova Nova York. York. Nova Ah, York. Não Você vai. usou o córtex. eu parei pra Você parou pensar. pensar, pior, pegadinha, mas você vai perguntar É. comigo. Mas normalmente as pessoas respondem o quê? Nova York. Nova York. Então, Washington. Ela por quê? Ela foi a resposta mais rápida, veio de onde? Né? A resposta rápida. Porque toda hora você vê no filme é o Nova York, nunca Washington. Certo? Então, Então, o resultado já quando tá ali você na fala, cabeça. "Oh, isso deve estar fazendo uma pegadinha. É, eu parei Aí pra você pega pensar. Washington, parou para pensar. Então, nesse momento, ele usou o quê? A parte cognitiva. Cognitivo. E eu tava A no automático amígdala- na conversa, mas eu tive que parar. A amígdala, ela como que eu posso É uma explicar? Ela estrutura- fica. Ela é um alerta pro corpo, Não que é assim, só que a amígdala, é a amígdala, o sistema límbico, são muitas áreas que todas as áreas do cérebro se falam o tempo sim, todo. a Mas comunicação. essa área ela é muito responsável pela parte Emocional. emocional. Raiva. E aí, E a aí ela neuromodulação fica- pode ajudar? Porque, assim, mais uma parte de testemunho que eu fiz o processo da neuromodulação com o Dr. Maurício, pelo método REAC. Eu sempre fui muito agitado, muito acelerado. Eu falo 10 coisas ao mesmo tempo, eu quero fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Ele precisa fazer uma neuromodulação para ele acalmar um pouquinho, Mas tá? já calma ele. Mais um pouco. É Outro porque eu sou muito protocolo. acelerado. Mas eu É. consegui me reorganizar melhor. Às vezes eu ia me expressar e eu queria falar 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tava aqui falando da entrevista, pensando lá no que o Igor tá fazendo, e se a porta ia entrar alguém. E aí, na hora de expressar, é difícil. Hoje eu consigo coordenar isso Tem de que uma forma focar. melhor. Esse protocolo que você fez é um protocolo que eu chamo de direção. Tá? Então, assim, você tem a parte de escolha. Então, o primeiro protocolo que eu gosto de começar um tratamento, depois do alinhamento, que é a otimização neuropostural, é a otimização neuropsicofísica, porque ele ajuda você na tomada de decisões. Então, você fica uma pessoa mais assertiva. Quero. Você fica, você vai embora. Você começa o quê? Fazer escolhas que sejam boas para quem? Para Nossa. você. Sim. Para você. Sim, para nós. Sim, que eu digo Tem para nós. pessoas que fazem tudo para os outros, cara. E elas estão em quinto, sexto plano. E estão o pó da rabiola. Nós precisávamos, muitas vezes, ter um pouco mais de olhar para O eu elas. Então, a interior. otimização neuropsicofísica ela é muito interessante porque começa a dar uma direção. É. Então, a pessoa começa a ter um rumo na vida. Ela começa a encontrar aquilo, pô, eu vou por aqui. Entendeu? Isso por si só já diminui muito a ansiedade. E aí, Sim. que é uma coisa que aconteceu Sim. comigo, em 2020 me surgiu uma alergia, depois de velho,
que vai enchendo meu rosto até a língua, o risco de travar a glote. Sim, perigoso. Não foi identificado através de alimento. Ela sumiu. Foram 5 vezes, sumiu. 2024, a gente trabalhando junto sobre tensão. Aquilo veio de novo. Agora a gente está num momento muito tenso. Eu falei, tô com risco. Eu percebi que essa não confusão, esse não monte de pensamento ao mesmo tempo, essa coisa mais organizada, eu não estou sentindo a mínima possibilidade disso voltar agora, porque os médicos estavam achando que era um pouco emocional. Todas as patologias têm um componente emocional. Não falei que elas são emocionais. Sim. Tem Já um tem uma participação. componente emocional. Estamos falando de alergia, estamos falando de sistema imunológico, correto? Quem Sim. controla o sistema imunológico? Eixo neuro, psico, endócrino, imune. Né? Então, quando você fez um tratamento que ele é direcional, existe a otimização neuropsicofísica cérvico-braquial. Eu uso um colete que é na nuca para falar com essa área mais emocional. Também são 18 sessões, demora 4 minutos cada sessão, tá? E tem que respeitar as mesmas regras, né? Que são no máximo 4 sessões por dia, sempre o intervalo de no mínimo de 1 hora entre cada sessão, e a gente pede para os pacientes não passar de 14 dias sem fazer pelo menos Uma uma sessão. única sessão para ter uma certa regra na realização da neuromodulação. Essa parte emocional eu gosto no segundo tempo, tá? Ou o paciente pode fazer as duas ao mesmo tempo. Quando você faz separado como você consegue comparar esse que você fez com o que você vai fazer no futuro. Deu pra Sim. entender? Aí você vai falar, cara, eu me senti melhor, e eu me senti isso com a otimização neuropsicofísica. Depois que eu fiz essa cérvico-braquial, eu senti outras coisas. Eu tenho muitos pacientes psicólogos, eles gostam de fazer separado. Porque faz parte da profissão deles. Eles Sim. querem ter Entendimento. entendimento. E eu incentivo eles. Quando eles falam, sou psicólogo, não, você vai fazer separado. Eu quero que você entenda uma área e entenda a outra, até como, né, uma compreensão. E é legal, é É muito importante. interessante. Agora, tem pacientes que chegam tão bagunçados que eu falo, você quer fazer separado? Eu falo, doutor, eu quero o resultado mais Tudo rápido. junto. Faz os dois juntos, porque vai melhorar mais rápido. Eu falei, vai ajudar, porque são dois protocolos que melhoram simultaneamente. Então, você vai ter o córtex pré-frontal, junto com a amígdala, com o sistema límbico, é o sistema que ele tem uma resposta, né, teoricamente mais rápida. Mas isso é uma coisa que eu sempre explico para os pacientes também. Muitas pessoas vêm com uma história de vida. Então, o cara vem com um monte de problema, o cara se divorciou 2 vezes, sofreu 3 acidentes, 10 assaltos à mão armada, né? Tem uma história terrível e o cara quer melhorar e no único ciclo resolver a vida Não. inteira. Então, eu já boto o cara o pé no chão, falo, olha, a história é meio pesada, Pesada. tá? Você vai melhorar aquilo que é possível no primeiro ciclo de neuromodulação. Se você melhorar 90%, que ótimo. Se você melhorar só 20%, foi o que Ótimo foi também. possível nesse primeiro ciclo. E agora? Você vai esperar o intervalo mínimo. Quanto é? 6 meses. 6 E meses. depois de 6 meses, você pode repetir quando você quiser, baseado no seu objetivo. Então, os protocolos, eles vão se somando ao longo do tempo. Então, você faz o primeiro, o segundo. Quando o paciente estiver bem, ele pode usar isso para manutenção. Manutenção. Ou ele pode não fazer nada e a vida vai batendo. Ele volta depois de 5 anos, depois do segundo divórcio, né? Péssimo. Péssimo de novo, ele come. Então, cada um, eu deixo todo mundo muito solto. Uma coisa que eu sempre preconizo é o livre-arbítrio. Eu dou muita informação, eu explico mais ou menos o que eu estou falando para vocês aqui, eu explico no consultório, dou material, faço tudo para eles se entenderem e estudar. E quem vai conduzir o tratamento, É eles, na velocidade deles, as possibilidades deles. Então, isso é muito importante, de verdade. A neuromodulação, ela serve como um tratamento para depressão, pânico. Sim. E aí, É uma das principais indicações. Ansiedade, pânico, depressão. Vamos lá, Carol. e Eu vou confundir tua o... cabeça agora. Ai, Ah. Jesus. Qual a diferença de depressão e esgotamento? Eu estou esgotado, não tenho forças para nada, e depressão. Você concorda que são palavras? Semelhantes. Estou com uma fadiga absurda. Mas eu acho que Eu- aí é um cansaço forte. Então, Mas a você depressão, entendeu ela é que a depressão verdadeira, ela é pesada. tem esses sintomas Sim, Você sim. entendeu? O esgotamento, você tá bem Tem cansado, tá, mas palhaço com depressão? A maioria, você sabe Tem. disso. a maioria, Por eles isso se que eu sou meio do escondem. palhaço. Eles se Isso, a escondem. maioria. Eu sou palhaço de hospital. Humoristas não tenho também. depressão, mas o sorriso do palhaço eu Mas, entendo. Isso, então as pessoas não entendem esses conceitos. Ah, Tá?
Então, a neuromodulação, ela tem o intuito, sim, de diminuir a ansiedade, depressão, a fadiga, diminuir as tensões. Se você vive travando da coluna, né, você vai começar a ver que vai travar bem menos ou não vai travar mais, dependendo como você chega para mim. Eu sempre falo para os pacientes, o problema é como vocês chegam para mim. Você chegou muito bagunçado, e eu faço um teste, eu meço a dismetria, né, eu boto o paciente deitado, coloco na maca, boto a mão em cima do quadríceps, mando fazer uma flexão de tronco e vejo o quão torto ele é no movimento de flexão de tronco. Eita, nós. Quando dá o fazer, eu faço. Quando não dá, Quando não dá, tá? Eu posso fazer vários testes. Um que eu brinco, que é o Aham. posicionamento da língua, e é o da flexão de tronco. Eu posso fazer o alongamento, testando flexibilidade antes e depois. Padrão de marcha no corredor. Né? Você pode filmar o padrão de marcha. Tem vários testes. Mas aí fica muito complexo, né? Então, às vezes, não tenho tempo hábil, né, de fazer isso. Então, eu faço os testes mais simples. Mas mesmo esses mais simples, os pacientes já conseguem verificar as Ver. diferenças. E feito o alinhamento com a otimização neuropostural, ele pode avançar para a otimização neuropsicofísica, que eu considero a direção muito importante. Ele pode trabalhar simultaneamente, que é a cérvico-braquial, que é a parte emocional, ou pode deixar para uma outra oportunidade. ah, Depende muito quando nós conversamos do objetivo de cada um de vocês, como o paciente chega no consultório. E hoje a gente não tem muitos recursos para tratamentos de sequelas da Covid. A neuromodulação ajuda. Tem trabalho científico, Ah, é porque ela tem porque, sequela. tem porque publicação. muitas pessoas ficaram com sequelas e a medicina hoje ela fala que não sabe como tratar, que é uma doença nova, que eles Pra ainda poder aquela estão mammatologia só, estudando. ela tem tudo. O Covid, ele é um estresse. Um estresse. Você pegou o Covid. Você sai mais forte depois de pegar Covid? Você sobrevive. É. Você sofre um acidente. Você sai mais forte do acidente. Você sobrevive ao acidente. Ó, uma coisa que eu falo assim que a Covid me ajudou foi em relação à minha sinusite e a dor de garganta. Porque depois que eu tive a Covid, não tem. Eu sempre tinha crises de sinusite, rinite e dor de garganta. Você sabe que essa alteração de processo alérgico, né? Tem um exame de sangue que a gente pede, que é imunoglobulina E, e muitas vezes ela é bem aumentada em pacientes alérgicos. Tem muita relação com asma, né? Rinite, sinusite, muita alergia, muita asma, tem a ver com o cérebro Funcional. emocional, porque tem a ver com hipercortisolismo, induz a liberação de muito cortisol, é a amígdala, sistema límbico. Então você começa a ver que alguns padrões, né? Isso do Covid, de você ter pegado o Covid e ter melhorado a sinusite, isso não é um padrão comum. Normalmente as pessoas saem com sequelas, né? A memória vai embora, a memória piora, a capacidade cognitiva, né? Mas é uma coisa muito peculiar sua. Eu falo que cada um de nós tem respostas. Cada um responde de uma forma. Mas normalmente existem sequelas sim de aprendizado, de memorização, né? Que foi muito comum depois da pandemia. Mas vamos falar o seguinte, né? A pandemia foi um estresse emocional muito grande. Muito forte. Muito grande. Pela perda de entes queridos, por um monte de A pressão dúvida, de ficar de não preso. poder trabalhar. Então, Nossa. a população, durante a pandemia, você sabe que a tecnologia REAC ela é italiana. Ela vem da cidade de Florença. Achou o cara alemã? Não, a tecnologia REAC ela é italiana. Italiana. Salvatore Rinaldi e Vânia Fontani. É um casal de médicos italianos, tá, que desenvolveram toda a tecnologia. Tá? Ela não é invasiva, né? Não tem agulha, não dá choque, não dói, tá? Você nem Não percebe tem direito. contraindicação. A Um dos radiofrequência. princípios, ela é uma radiofrequência, né? Então as sondas elas recebem a radiofrequência emitida pelo equipamento. É uma radiofrequência mais segura daquela emitida pelo seu celular. Então não tem contraindicação. Então esse é um dos princípios. E interessante também que se você vai melhorar o seu sistema nervoso, terapia é para causar dor? Não. Tem agulha? Pô, você vai lá para tentar melhorar o sistema nervoso. Eu chego com uma agulha desse tamanho, você, ó, tratamento é Tá me aterrorizando mais. vai melhorar a minha ansiedade, Já tá aí nervoso. Isso. Então, um dos princípios é que você, né, você vai fazer uma terapia indolor, que não tem contraindicação, não tem efeito colateral, justamente para você ter uma melhora, né? Agora, isso é muito interessante, né, de falar disso. Muitas vezes, por exemplo, você tem um trauma. Tá? Então você vai lá, faz uma sessão da cérvico-braquial, que é o protocolo para trabalhar a amígdala, trabalhar a parte do sistema límbico. Nesse dia que você fez a sessão, você ficou um pouco mais ansioso. Ou nessa noite você não dormiu tão bem.
Você pensa, putz, meu, é efeito Não deu certo. Colateral. Eu tô aqui para fazer um tratamento para melhorar meus Piorei. medos. Eu tive medo à noite, mas na noite seguinte você já dormiu melhor. Aquilo é uma catarse. Na Igreja Católica, a catarse é uma purificação. Para você sair de onde você está hoje, você vai ter que processar o seu inconsciente. Que é natural. É uma catarse. Tá? Então, muitas vezes, né, durante o tratamento, pô, eu senti uma ansiedade nesse dia eu fiquei meio triste, nessa noite, nesse dia eu não dormi tão bem. Isso é efeito colateral, doutor? Não, não é. É um processo que você tem que passar para você sair de A para Pra B. B. B é muito melhor que A, mas você vai ter que passar por Todo o um processo. processo que muitas vezes não é regular. Parece a bolsa de valores, né? Você sobe de Sobe e desce. 100 para 150 mil pontos, não é? Todo dia sobe um pouco. Cai, sobe, cai, cai, cai. Então, ele vai ter algumas oscilações. Mas o importante, né, é que o B é Que chegue um no B. parâmetro muito melhor do que você estava quando você estava no parâmetro A. A gente E- perde o efeito do tratamento. Não. No caso, por exemplo, que a gente falou, a gente O sofreu um outro acidente quase, e eu voltei no meu acidente lá atrás. o efeito, se eu arrumo tua polaridade, não perde. O problema é o ambiente. Sim. Eu consegui Por me exemplo, controlar depois, mas o primeiro dia depois desse acidente que a gente quase sofreu, o foi terrível. problema sempre é que todos os dias a gente tem dias bons, Dias dias melhores e ruins. dias não. Tem anos difíceis, tem anos mais Mais fáceis, fáceis. tem acontecimentos que são muito marcantes. Então, a somatória da nossa interação ambiental, ela vai o quê? Vai bagunçando a polaridade. Não é que você perde o tratamento. Aí que entra o que eu expliquei. Se Manutenção. você quiser, Carol. Então, eu chegaria, agora estou bem melhor. E agora, doutor? Agora, se você quiser, você faz a manutenção. E se não quiser, ok. Eu que tenho Você que ir me procura de novo quando avaliando. você Quiser. quiser. Então, a liberdade, mas olha que interessante, liberdade. Você não fica preso a nenhum tipo de receita controlada, nenhum hormônio que depende, e você fica livre, tomando poucas coisas, de preferência remédios que não são o quê? De preferência não controlados. Se eu vou te dar um remédio que, por exemplo, né, vou te dar um Pycnogenol, que é extrato de casca de pinheiro marítimo francês para a tua circulação. Um produto natural, Natural, bom, bom. né? Não tem nenhum efeito colateral. Então, eu uso alguns produtos de É, preferência eu me naturais. trato com o Dr. Maurício, várias vezes ele me manda alguns remédios que é dentro dessa linha mais natural, né? Sim. Sim. Coisas naturais são sempre Agora, minhas boas. dores, a arnica, Tanto né? que todas, né, tem alguns laboratórios que me chamam para dar aula sobre inflamação. Uma das coisas que eu falo, eu só dou palestra naquilo que eu faço e acredito. Sim. Pô, entendeu? Eu uso esse negócio, eu vou falar. Não uso essa porcaria, não sai. Não me interessa. Senão eu não uso no meu consultório. Ah, Né? Então, eu só tenho uma abordagem que eu tenho, quando eu dou um medicamento, ele tem que ter, né, pouquíssimo efeito colateral ou nenhum efeito colateral. Porque eu só estou tentando arrumar você com neuromodulação, com alimentação. Pô, estou fazendo tudo para botar você em ordem e eu vou te dar um remédio que tem um monte de efeito colateral que vai danificar o que eu estou fazendo. Isso é um contrassenso. E as pessoas hipertensas também pode fazer essa neuromodulação que A vai. hipertensão, né? Por que uma pessoa fica hipertensa? Essa pergunta é interessante, hein? É interessante. Por quê? Tem fator genético? Sim. Sim, muito bem. Tem fator Sim. genético. Tem fator emocional? Também. Tem. Se você é uma pessoa que o seu trabalho é muito estressante, então um dia sua pessoa, durante que você está lá trabalhando, a pressão sobe. Chega no final do dia, ela cai, ok? Isso é um dia, uma semana, 6 meses. ele acostuma. Opa! Eu fico tanto tempo Uma rotina. nesse ambiente estressante, aonde a minha pressão costuma subir. Depois de alguns anos, o que Ele acontece? vai entender que aquilo é Ser- natural. Ser hipertenso é o É meu natural. novo normal. Distúrbios e fisiopatologia adaptativa correlatas ao estresse. CID F43.2. Isso é descrito na medicina. Você fica hipertenso porque o ambiente que você ficou É estressante. moldou você. Nós somos uma argila que é moldada pelo E ambiente. tudo, aí serve para tudo, né? Por que eu falo, quando você faz a UniPF, você vai ter direção? Você tem que começar a fazer umas escolhas, cara. E as escolhas, às vezes, são importantes para a sua sobrevivência. A saúde. Sim, Qualidade de vida, não tudo. é só grana, meu. Então, o pessoal que está nos assistindo tem várias
patologias que são tratadas O que nós pela estamos falando neuromodulação. aqui são coisas para a turma fazer uma reflexão, porque a primeira coisa que a gente ouve uma coisa nova, o que a gente faz? Né? Pô, isso Não aqui aceita. não está massageando o meu conhecimento. A É. gente quer ouvir só massagem de ego, né? Ah, é isso que eu penso. Então, quando a gente fala algumas coisas, é para as pessoas começarem a não concordarem comigo no primeiro momento, mas ter aquilo para Eu concordei com tudo, refletir. doutor. Se não era para concordar, eu Mas eu não concordei. quero, eu sou um cara muito questionador. Eu gosto que estudem, pesquisem, reflitam sobre isso. Eu gosto de refletir, não O discordar, cara mas vive com na reflexão. cheio de hérnia cervical. Aí o cara, por que eu tô com 40 anos e 6 hérnias? Né? Aí o cara vai ver, dorme tenso, trabalha tenso, faz esporte Tenso. tenso. Pô, tem algum disco que aguente isso? Não tem. Tem alguma cartilagem que aguente tanta tensão? Doutor Maurício, estamos quase encerrando, Carol. Ô, Igor, tem alguma dúvida, alguma pergunta a você? Foi tranquilo, né? O que você Respondeu ia falar sobre seu tudo. pai? Não. Seu pai dele, recentemente, uma úlcera estourou. Quase faleceu. Por conta de quê? Misolina. Nimisolina, né? Misolina. Misolina é terrível, cara. Mas ele é um anti-inflamatório que tira a dor muito eficaz. Então as pessoas usam muito porque ele tem um efeito potente. Tanto que o rápido. pai dele descobriu em cima que ele tinha isso. Acabou de dar para cirurgia. É uma somatória. Entra o anti-inflamatório, entra a tensão o quê? Acumulada ao longo do tempo. Então é sempre a gente bota um multifator. Preocupação, trabalho, a família. Então é aquela pressão toda. Chega uma hora que a gente o quê? Somatiza. Tem somatização na área ortopédica, tem somatização na área endócrina, diabetes. Né? Diabetes tem fator genético? Tem. Tem um fator alimentar? Também. Tem um fator emocional? Também. Lógico. Tem hoje, como é que é? A diabetes emocional? Pô, se eu fico nervoso, quando eu fico nervoso, o que acontece? Meu sistema joga açúcar na corrente sanguínea. Por quê? Eu vou lutar, né? Fight or flight. Ou eu vou bater, ou eu vou correr. Para isso eu preciso Prepara de quê? para a guerra. Glicose. Então, quando você fica nervoso, explosivo, nervosinho, trânsito o tempo todo, a glicemia sobe, minha cara, glicemia sobe, glicemia... Chega uma hora que o plano fala, chega, cansei. Chega no esgotamento, as ilhotas não conseguem mais produzir esse monte de pico de insulina, e o cara entra num diabetes. Então, é multifatorial, emocional, alimentar. O cara ansioso, ele faz o quê? Come demais, come açúcar pra caramba. Ou come de menos. Também, mas é uma reação menos comum. É menos comum? Os ETLs chamam de obesitar, né, que é obesidade, ou magreza. Né? Então, o cara, quando ele fica muito estressado, ele fica só pele e osso. É um tipo de reação. E não, eu acho mais grave, mas ela não é tão comum quanto a obesidade. Pode ver que, normalmente, a maior parte das pessoas, quando estão muito ansiosas, elas começam o quê? Dizem que é comer. Compulsivamente. Normalmente, carboidrato simples, por quê? É o diabo do açúcar. Aí ele tranquiliza, dá o Isso. prazer. Então, com um sistema melhor, você fica uma pessoa menos ansiosa, menos compulsiva. Peraí, eu tô comendo, eu vou pro gula, cara. Sim. Eu tive que usar meu raciocínio para parar. Eu perdi os 50 quilos nesses anos. Mas foi em cima do raciocínio. Eu não preciso. E foi até na pandemia, todo mundo começou a engordar. Sim. Eu falei, se eu engordar mais, porque eu já tô, é pior. Eu não preciso comer como eu comia, porque eu não tô saindo. É isso. Então, deixa eu me controlar aqui. Você vê como a gente tem muito campo, muita coisa para utilizar, tecnologias que existem, mas não é muito de... Tá? Então, são formas diferentes de pensar. A mudança está acontecendo, mas infelizmente ela é muito lenta. Tá? Então você vê que nós estamos mudando, mas de uma forma muito lentamente, mas pelo menos estamos no caminho, estamos indo para um caminho. Sim. Melhor. Vamos falar muito disso no futuro. Vocês aqui estão sendo pioneiros em entender esse tipo de raciocínio. Infelizmente, nós somos muito poucos que trabalhamos com isso, ou que entendemos essa forma de abordagem, mas não tenho a menor dúvida que isso é o futuro. Aí quem não tiver esse tipo de compreensão, né, vai perder uma oportunidade muito grande de cuidar melhor da saúde, né, e fazer uma prevenção realmente eficaz, né, e uma qualidade de vida melhor, que é o objetivo da gente. Para deixar alguma mensagem? Seus contatos, porque eu tenho certeza que vai receber muitas ligações e mensagens. A gente tem o nosso site, que é o www.clinicafit.com.br. A gente atende em São Bernardo do Campo e em Moema, em São Paulo. Né?
E também, quem quiser saber mais sobre a tecnologia, tem material no meu site e também tem o site da tecnologia, www.reac.com.br. Lá tem sobre a tecnologia, tem sobre os trabalhos científicos. O meu site também tem todos os meus vídeos, tem muito vídeo As redes legal, sociais, nas redes né? sociais. A gente procura passar uma divulgação de conteúdo de qualidade para vocês terem, sedimentar esses conhecimentos que não é fácil. E para médico é difícil entender isso, imagina Imagina uma pra população população. leiga, né? Mas a ideia é isso, educar, para a gente entender, para a gente começar a ter um caminho correto, uma conduta correta no futuro. Muito obrigada, doutor. Obrigado Foi pela oportunidade. excelente a Muito sua obrigado. entrevista. Tenho certeza que você ajudou Muita muita informação, gente. mas com certeza viria muito mais informação se Sim. tivéssemos mais tempo. Mas eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Alan, Carol, pela oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. Legal. Gente, acabou. Infelizmente, acabou mais um episódio do nosso podcast Os Os Imparáveis. Mas Até a segunda-feira próxima segunda, estaremos aqui de novo, juntinhos com às vocês. 7 da noite. Beijos.